Nesse vídeo, vou lhe mostrar o passo a passo completo de tudo que você precisa para morar em Portugal. Você vai aprender o que fazer e como fazer para morar em Portugal. Olá, meu nome é Marcos e eu moro em Portugal há 3 anos com a minha família. Desde então, Portugal tem nos acolhido muito bem. Aqui encontramos qualidade de vida, segurança, saúde e educação de primeiro mundo. Portugal é um dos países que mais recebe imigrantes brasileiros. São mais de 160 mil brasileiros morando em Portugal. E sabe qual é o principal motivo que traz tantos brasileiros para Portugal? A segurança. Portugal é hoje o terceiro país mais pacífico e seguro do mundo para se viver, enquanto o Brasil ocupa a 108ª posição nesse ranking, figurando entre os países mais perigosos e violentos do mundo. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já imaginou se pudesse morar em um lugar seguro, onde você e sua família pudessem andar na rua sem medo, longe da violência do Brasil? Imagine você podendo andar nas ruas livremente, sem medo algum da violência. Pois é, Portugal é assim, extremamente seguro. Mas não é só isso, Portugal ainda proporciona muita qualidade de vida. Além de termos um sistema de saúde de alta qualidade, classificado como o 9º melhor da Europa e o 12º melhor do mundo. Tudo isso com baixo custo de vida. Aqui é possível viver bem com pouco dinheiro. Pois é, morar em Portugal é maravilhoso. E a boa notícia é que Portugal é um dos países mais fáceis para nós brasileiros morarmos de forma permanente, além de ser porta de entrada para viver legalmente em qualquer país da Europa. Então, se você realmente quer morar em Portugal, assista essa apresentação até o final, que em 5 minutos você vai descobrir como morar em Portugal legalmente, de maneira fácil e prática, sem nunca mais ter que se preocupar com vistos e imigração. Mesmo Portugal sendo um dos países mais fáceis para nós brasileiros morarmos, uma mudança de país não é uma tarefa tão simples. Se trata de documentos, normas, processos e leis diferentes das que vivemos. Por essa razão, é preciso aprender o processo do que precisa ser feito e quando deve ser feito, pois existem muitos documentos que você deve fazer aí no Brasil. E se você não se preparar, pode acabar deixando algo para trás e tendo gastos desnecessários. Também cada pessoa vai ter uma forma diferente de vir para Portugal. Algumas como estudantes, outras como empreendedores, outras para trabalhar e outras como aposentados. E para cada uma das maneiras de vir, existem vistos e processos diferentes. Agora eu vou mostrar como você pode vir para Portugal em cada uma das situações. Mas antes, eu gostaria de lhe mostrar como eu e minha família viemos morar aqui, pois a minha história pode lhe ajudar a tomar a decisão que pode mudar o rumo da sua vida. No Brasil, eu morava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E 7 meses depois de comprar meu primeiro carro, fui roubado em frente ao portão da minha casa. 2 homens me abordaram em uma moto, apontaram uma arma na minha cabeça e desci do carro. Foi uma sensação tão grande de impotência, levaram o meu carro e minhas coisas sem que eu pudesse fazer nada. E como eu não tinha condições de pagar o valor absurdo do seguro, que na época, pela minha idade, o banco cobrou em torno de R$500 mensais e a polícia não localizou meu carro, fiquei sem o carro, tendo ainda que pagar 41 prestações. Foi uma grande sensação de derrotado pela violência. E ainda pouco tempo depois, minha mãe foi assaltada e várias pessoas próximas também sofreram com a violência. Passei então a viver atormentado, com muito medo de que algo ruim e mais grave acontecesse com minha família. Também as notícias no Brasil só traziam escândalos de corrupção, crimes, aumento constante da violência, desemprego. Foi então que eu decidi levar a minha família para morar em um lugar mais seguro e civilizado, onde minhas filhas pudessem crescer com segurança e educação de qualidade. Então passei a estudar sobre Portugal, sobre vistos, escolas, emprego, custo de vida, e quanto mais eu pesquisava, mais eu queria estar em Portugal. Comecei a criar o planejamento para a nossa mudança, emitimos os passaportes e comecei a pesquisar sobre os vistos para residir no país. Para você morar legalmente em Portugal, você precisa de um visto de residência. Então fui ao vice-consulado de Porto Alegre, liguei para o consulado de São Paulo para me informar acerca dos vistos. De forma geral, são 7 tipos de vistos de residência para Portugal, e você, para morar legalmente, deve se enquadrar em um deles. Visto D1 para trabalho, visto D2 para empreendedores, visto D3 para atividades de investigação ou de alta qualificação, muito pouco utilizado, visto D4 e D5 para estudantes de intercâmbio ou para estudar em Portugal através do Enem, visto D6 para reagrupamento familiar e o visto D7 para aposentados ou quem vive de rendimentos como aluguéis. Teoricamente, os vistos devem ser solicitados ainda no Brasil, com exceção do visto D6 que é solicitado em Portugal.
porém na prática as coisas são um pouco diferentes. Por alguns meses, passei a enviar currículos para diversas empresas em Portugal, para conseguir um emprego e assim o visto de trabalho. Mas depois de muita persistência não recebi nenhum retorno. Então eu percebi que na verdade ninguém falava como emitir o visto de trabalho de forma correta. Foi aí que eu descobri porque muitos brasileiros vivem de forma ilegal em Portugal, simplesmente por falta de planejamento e informação. Por exemplo, o visto de trabalho D1, na teoria deveria ser solicitado ainda no Brasil, através dos consulados. E eu só aprendi na prática que só é possível arrumar emprego em Portugal estando em Portugal. É muito raro as empresas contratarem alguém que está no Brasil. E para que você faça o visto de trabalho no Brasil, é preciso apresentar uma declaração de interesse escrita pelo empregador e também apresentar um contrato de trabalho legal em Portugal ou uma promessa de contrato registrado no Ministério do Trabalho de Portugal. E isso acaba se tornando algo restrito a profissões extremamente qualificadas ou ainda profissionais que estejam em falta em Portugal, algo muito difícil de acontecer. Então, se você, assim como eu, não tem uma alta graduação, não perca tempo enviando currículos para Portugal. Não quero desencorajar você, só estou sendo realista para que você não perca tempo e possa encontrar a melhor solução de forma mais rápida. Então podemos concluir que o visto de trabalho D1 só pode ser solicitado em Portugal. Porém, se você for como turista e conseguir um emprego, o processo para sair seu visto leva mais de um ano. E como o visto de turista dura apenas 3 meses, até sair o seu visto você está ilegal, mesmo que esteja trabalhando e com o processo de visto em andamento. Como eu não queria vir como turista e ficar ilegal, então comecei a procurar outras alternativas. Encontrei o visto D2, visto destinado para empreendedores, onde você abre o seu negócio em Portugal. Também descobri que esse visto solicitado no Brasil, através dos consulados, é um processo extremamente burocrático e exigente, e tem grandes chances de ser negado, pois é preciso apresentar um plano de negócios junto com a intenção de investimento no país, e tudo será avaliado pelos agentes consulares. Já se você tiver a possibilidade de vir a Portugal, abrir a empresa, conta bancária e realizar o investimento necessário, você em 2 ou 3 dias estará com a empresa aberta. Será muito mais fácil e menos burocrático de conseguir o visto nos consulados. Mas lembre-se, antes de vir, contratar um profissional de contabilidade para agilizar os seus documentos e processos necessários. Você também pode residir em Portugal como estudante e ingressar em universidades portuguesas através da nota do Enem, ou cursar alguma cadeira do seu curso como intercâmbio. Você também poderá residir legalmente em Portugal como aposentado ou através de rendimentos financeiros. E por fim, você estando legalizado com qualquer tipo de visto, poderá solicitar o visto D6 de reagrupamento familiar para seus familiares. Visto de procedimento simplificado, rápido e barato. E saiba que você estando legalizado com qualquer visto, você pode solicitar a mudança de visto a qualquer momento, desde que cumpra os requisitos do visto. Como, por exemplo, vir com o visto D2 para empreendedor e resolver arrumar um emprego e solicitar a mudança para o visto de trabalho D1. O mesmo vale para os demais vistos, como o visto de estudante. Outro fator que você deve saber e a mídia brasileira não mostra é que o governo português está de braços abertos para receber imigrantes brasileiros. Isso devido à grande crise que Portugal enfrentou, onde muitos jovens portugueses migraram para países com economias mais fortes. Juntando a isso o envelhecimento da população do país, causando uma grande escassez de mão de obra jovem e saudável. Essas informações estão na mídia e em sites portugueses. E não só o governo, mas também a grande maioria da população, que eram os imigrantes. O presidente do Conselho Econômico e Social, Sr. Antônio Corrêa de Campos, afirmou no parlamento português que são precisos cerca de 900 mil imigrantes para ter um crescimento à volta dos 3% do PIB. Isso significa que as facilidades para se viver legalmente em Portugal são muitas. Inclusive, qualquer brasileiro pode ter a cidadania portuguesa, sem precisar comprar imóveis, fazer investimentos, também não precisa ser descendente nem casar com portugueses. Todo imigrante que viver legalmente em Portugal por 6 anos tem direito à cidadania portuguesa e o passaporte europeu, e assim ter livre acesso podendo trabalhar e morar em qualquer país da Europa, além de vantagens em muitos outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, onde o passaporte europeu facilita o acesso. Depois que chegamos em Portugal há 3 anos atrás, nossas vidas mudou muito. O principal fator que impactou muito foi a segurança.
Aqui em Portugal vivemos absolutamente tranquilos. Como já falei, Portugal é o terceiro país mais pacífico e seguro do mundo. Imagine você poder andar na rua a qualquer horário sem medo algum da violência. Aqui não se ouve falar em assaltos, homicídios, explosões de caixa eletrônico, roubos de carro, nada disso. A sensação de segurança nas ruas é enorme, e apesar do baixo índice de criminalidade, podemos perceber a presença constante da polícia por todas as partes. Muitas vezes vamos ao mercado e deixamos o carro aberto. Isso no Brasil seria impossível. Outro fator que impactou muito foi a educação. Em Portugal, a educação é realmente levada a sério. As pessoas são extremamente educadas. Na escola, as crianças aprendem, além das matérias do currículo, educação tecnológica, artes plásticas, esportes, além do inglês que aprendem desde os primeiros anos e entre 11 e 12 anos escolhem uma segunda língua estrangeira, entre alemão, francês ou espanhol. E quando terminam os estudos já falam 2 ou 3 línguas fluentemente. Diferente do Brasil, onde analisei diversas escolas, buscando educação de qualidade para as minhas filhas, e pude perceber que tanto escolas públicas como particulares estão entregues ao submundo do funk e das drogas. Além de se perceber um grande desrespeito pelas autoridades. A grande maioria das crianças crescem sem respeitar pai, mãe, avós, professores, já que em Portugal as crianças aprendem valores nas escolas, aprendem a respeitar os pais, os mais velhos, a sociedade, a natureza, se tornam verdadeiros cidadãos. Também a saúde pública de Portugal é muito eficiente, é o 12º melhor sistema de saúde do mundo. Não existe comparação com o SUS brasileiro, com suas filas absurdas, mau atendimento e falta de estrutura. Aqui em Portugal, você e sua família viverão com mais qualidade de vida e segurança, além de usufruir de saúde e educação de primeiro mundo. Estando aqui há 3 anos, já ajudei muitos familiares e amigos a virem para Portugal. E o maior benefício de tudo isso é poder ver essas famílias vivendo com segurança e qualidade de vida, nesse país pacífico e acolhedor. E agora eu quero ajudar você e sua família a virem morar em Portugal. Por isso criei um guia passo a passo completo de como morar em Portugal, que está ajudando muitos brasileiros a virem para Portugal com todas as informações certas reunidas em um único local. Para construir esse guia, reuni um grupo de amigos brasileiros que moram aqui em Portugal. E juntamos as informações essenciais das experiências que adquirimos nesses anos. Esse guia passo a passo de como morar em Portugal vai sem dúvida lhe mostrar tudo o que você precisa saber, fazendo com que sua mudança fique mais fácil. Além de você economizar 1 ano ou mais de pesquisas e obter informações essenciais de quem viveu na prática todo o processo. Esse guia vai te mostrar o passo a passo para fazer cada documento no Brasil e em Portugal. Você vai aprender qual visto usar e como solicitá-lo, e vai economizar muito tempo de pesquisas. Veja o quanto esse guia está ajudando outras pessoas a mudarem suas vidas para Portugal. Fábio e a Denise. É uma honra falar do guia de como morar em Portugal. Conteúdo completo com tudo que realmente importa. Ajuda muito sem dúvida. Só quem já passou pelo processo de imigração sabe o quanto é burocrático. Leandro e Amália, somos gratos pelo conteúdo do guia passo a passo de como morar em Portugal. Estamos imensamente felizes, pois conquistamos nosso objetivo de morar em Portugal. Recomendadíssimo. Letícia e o Pedro, estávamos em processo de mudança para Portugal e não podíamos descobrir o guia em melhor hora. Se não fosse pelo conteúdo técnico ensinando de fato o que fazer, passaríamos por muitas dificuldades. Guilherme e a Miriam, descomplicou nossas vidas. Estávamos buscando por informações, porém as informações gratuitas eram todas muito genéricas. Quando descobri o guia passo a passo, decidi por comprar e foi um alívio. Mostra o que realmente fazer. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você gostaria de ter acesso ao guia passo a passo de como morar em Portugal? Por menos da metade do valor de uma consultoria, você pode ter acesso a todas essas informações em um único local. Agora, nem que eu quisesse, poderia listar todos os benefícios que você irá receber ao adquirir esse produto. Por isso vou lhe mostrar algumas das coisas mais incríveis que você vai encontrar aqui. Como planejar a sua viagem, como se adaptar a uma nova cultura, quanto dinheiro trazer para morar em Portugal, onde morar em Portugal, como escolher passagens aéreas, quais documentos precisa fazer no Brasil, o que é e como obter o PB4, o que é e como funciona a carta convite, como fazer o passaporte brasileiro, como é a vida de ilegal em Portugal, como entrar em Portugal como turista, como se legalizar vindo como turista, como vir já legalizado para Portugal,
como obter todos os tipos de visto de residência, visto D1, D2, D3, D4, D5, D6, visto D7 e o visto Gold, quais documentos precisa fazer em Portugal, como ter acesso à saúde em Portugal, como validar diploma em Portugal, como fazer habilitação em Portugal, como fazer o NIF, como alugar imóvel, como matricular seus filhos na escola, como conseguir trabalho em Portugal, como obter a nacionalidade portuguesa, como estudar em Portugal e, de bônus, como trazer o seu pet para Portugal. E isso não é tudo, você recebe ainda um mini dicionário sensacional, com as principais diferenças entre o português brasileiro e o europeu, que vai ajudar muito na sua adaptação. O preço total desse curso completo de como morar em Portugal poderia ser 300 euros, ou seja, mais de R$1.000, que é o valor cobrado por muitas consultorias aqui em Portugal. Se tudo isso lhe ajudasse a viver com sua família em um país seguro, qualidade de vida, saúde e educação de primeiro mundo, quanto valeria para você? Se tudo isso lhe fizesse deixar para trás a violência, a corrupção e todos os problemas que temos no Brasil, quanto valeria para você? Eu não vou cobrar 300 euros, na verdade nem perto disso. Você precisa investir apenas 10 vezes de R$11,08. Isso mesmo, apenas R$11,08 por mês, ou ainda R$97 à vista, para ter todas essas informações reunidas em um único local. E não se preocupe, se você não gostar e não ficar 100% satisfeito, você tem 30 dias para testar, então eu devolvo o seu dinheiro. Mas você tem que agir agora, porque os problemas no Brasil só pioram. Recentemente chegou a ser suspensa a emissão de passaporte pela Casa da Moeda, e houve muitos atrasos na entrega dos documentos pela Polícia Federal. Apenas imagine como seria se você pudesse viver legalmente em um país mais seguro. A alegria de ver a sua família usufruindo de muita qualidade de vida, sem pagar a mais por isso. Então clique no botão abaixo desse vídeo e você será redirecionado para uma página de pagamento totalmente segura, do Hotmart, a maior plataforma brasileira de produtos digitais. Depois que você concluir o pagamento, você receberá de forma automática em seu e-mail os dados de acesso para o guia passo a passo de como morar em Portugal. Mesmo se for 4 horas da manhã, tudo automático, simples, fácil e seguro. Não fique para trás. Enquanto algumas pessoas ficam pensando, outras tomam a iniciativa e agem. Para os que já estão se inscrevendo, assim que receber o e-book, aconselho que inicie desde o primeiro capítulo, para ter um entendimento completo sobre o planejamento e adaptação. Nós vamos continuar ajudando muitos brasileiros a mudarem para Portugal de forma descomplicada. Isso porque nós sabemos os atalhos certos. Agora, sem nossa ajuda, você estará apenas correndo e gastando mais tempo do que você precisa. Então junte-se a nós e venha para Portugal de forma fácil e prática. Somente aqui você aprende tudo sobre morar em Portugal. E lembre-se que os sonhos precisam de persistência e coragem para serem realizados.